Esse ano a gente já pode ver uma mudança. De janeiro a maio, comparado ao mesmo período do ano passado, a gente já pode ver que o número de recuperação judicial no Brasil caiu em aproximadamente 24%, o que é um bom sinal. Eu converso agora com a Marcele Lemos, que é presidente da Coface, uma multinacional com matriz na França, responsável pelo seguro para recebíveis. E queria saber contigo, Marcele, como é que foi a reação da sede da empresa com relação ao Brasil no auge da crise? Como é que vocês lidaram com essa situação? 2015 foi realmente um ano muito difícil, né? Que foi quando a crise ela começou mesmo com muita intensidade. E, na verdade, como nós lidamos com seguro de crédito, o crédito ele está diretamente ligado à economia do país, à evolução da economia do país. Então, quando a gente tem uma crise econômica, automaticamente a gente acaba sendo mais impactado, porque nós estamos falando de crédito, né? Então, a Coface, como ela já está no mundo, no seguro de crédito, desde a década de 60, a Coface ela já espera que as economias dos países elas não vão estar todas muito bem ao mesmo tempo. Em um país a situação vai estar melhor, em outro país um pouco pior. Então, a gente sabe lidar com esse momento de crise. Aqui no Brasil, a crise ela foi realmente muito intensa em 2015 e mais ainda em 2016, e o mercado de seguro de crédito ele foi muito afetado. Tanto que a sinistralidade do mercado em 2015 chegou a aproximadamente 140%, que é muito elevado. Na Coface, a gente teve uma sinistralidade de aproximadamente 135%, mas 2016, apesar da crise ter sido pior em 2016, na Coface do Brasil a gente conseguiu reverter a situação e nós finalizamos o ano com uma sinistralidade de 63%, o que foi muito positivo. No auge da crise, quais foram os setores mais afetados? Olha, os setores ligados diretamente à construção, né, a construção civil foram muito afetados, então você tem aí todo o mercado de siderurgia, de materiais elétricos para construção também foram muito afetados. A gente tem o setor automotivo também, que foi muito afetado no Brasil, as montadoras sofreram muito com essa crise no Brasil. Então esses foram realmente os setores mais afetados com a crise. Como vocês conseguiram reduzir a sinistralidade? Bom, 2016 foi um ano que a gente teve que mudar a nossa estratégia. E a nossa estratégia foi reforçar os pilares do seguro de crédito, os pilares do nosso produto, que nada mais é do que informação rápida, o monitoramento da nossa base de clientes, daqueles compradores que a gente tem limite aprovado, empresas com limite aprovado, e também a nossa área de riscos, né? Nós aumentamos a nossa equipe de risco. Nós temos um monitoramento que nos permite a monitorar 20 mil CNPJs diariamente e a receber informações restritivas ou informações negativas diariamente. E a gente, com uma equipe maior de risco, a gente consegue atuar e rever o limite de crédito rapidamente. E toda essa estratégia em 2016 nos ajudou a chegar no final do ano com um bom resultado das duas empresas, tanto do seguro de crédito quanto da exportação, e, consequentemente, a uma sinistralidade de 63%. Ou seja, a avaliação das operações agora tornou-se mais conservadora? Isso, a gente estava muito mais conservadora em 2016. Agora, como a gente conseguiu chegar num patamar de sinistralidade no final do ano passado mais aceitável, nós temos hoje mais capacidade de tomar risco. Quando a gente olha os números mais recentes da SUSEP, que é o nosso órgão regulador, o órgão regulador das seguradoras, a gente pode ver que a sinistralidade da Coface ela está negativa nos primeiros 4 meses do ano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de sinistro que eu estou recebendo esse ano, ela é menor do que
a quantidade de recuperação que eu estou tendo. Então, eu estou tendo muitas recuperações dos sinistros de 2016 e de 2015, né? E a entrada de sinistro, ela realmente reduziu, aproximadamente 60% em comparação aos 4 primeiros meses do ano passado. E os dados de recuperação judicial? Bom, a recuperação judicial, quando a gente olha os dados do Serasa em 2015, que foi quando a crise realmente começou, tinha aumentado em 45%. Em 2016, continuou aumentando aí num patamar também de 43% a 45%. Esse ano a gente já pode ver uma mudança. De janeiro a maio, comparado ao mesmo período do ano passado, a gente já pode ver que o número de recuperação judicial no Brasil caiu em aproximadamente 24%, o que é um bom sinal. Isso nada mais é que um reflexo, né, do que está acontecendo com a nossa economia. A gente já consegue ver sinais positivos, ou seja, a gente saiu da recessão, a gente já tem um PIB aí positivo, a gente tem uma redução grande da inflação, a gente tem uma queda das taxas de juros. Então, isso tudo são sinais positivos de que a economia começou a reagir em 2017. Na indústria na qual a COFACE está inserida, quais são os riscos muito próprios do Brasil? Olha, quando a gente fala de crédito, né, e seguro de crédito, na verdade o nosso produto a gente pode trabalhar com os diversos setores da economia. Né? Então, quais são os riscos que a gente tem? A gente tem os riscos de cada setor e também o risco da economia. Então, por exemplo, quando a gente vê aí ainda um cenário em que o consumo está muito baixo, então a gente também percebe que as empresas que estão diretamente ligadas a consumo, elas também estão mais cautelosas, né? Ou seja, a produção não está ainda como estava em 2014 ou 2013. Então, isso tudo é um reflexo da economia. Por exemplo, se a situação do Brasil começa a melhorar e a gente vê que o setor automotivo começa também a retomar, isso também influencia no nosso negócio, né? Porque quanto mais os nossos clientes vendem, mais cobertura nós estamos oferecendo aos nossos clientes e, consequentemente, mais prêmio nós estamos recebendo. Perspectivas para 2017? 2017 a gente tem uma perspectiva muito positiva, né? A gente já pode ver aí os sinais positivos da economia, uma queda da taxa de juros, uma redução forte da inflação, a gente já vê aí um PIB, né, um crescimento do PIB, então tudo isso mostra para a gente que o país conseguiu deixar a recessão para trás. Então a gente vê uma movimentação positiva da economia brasileira. O mercado de seguro de crédito no Brasil, ele ainda é um mercado muito pequeno, a gente pode dizer aí aproximadamente 300 milhões de reais de prêmio, o que é muito pouco, né, pelo potencial do Brasil. Então, a gente tem muito ainda a crescer dentro do mercado brasileiro. E o que a gente está notando é que com a crise que assolou os anos anteriores, de 2015 e 2016, a mudança de percepção de risco do executivo brasileiro também está mudando. As empresas estão cada vez mais buscando a dar continuidade aos seus negócios de forma sustentável. E então estão buscando uma proteção para seguir adiante com os seus negócios sem ter perdas inesperadas, como, por exemplo, uma recuperação judicial. Para a gente ter uma ideia do potencial do Brasil nesse setor, a gente poderia ter uma comparação com outro país? Na verdade, quando a gente olha qual é o percentual desse tipo de seguro, né, no PIB brasileiro, ele é muito pequeno, é 0,000 alguma coisa. Diferentemente quando a gente fala de outros países, como por exemplo a Espanha. A Espanha é um país que ele é muito conhecido por fazer seguro. Então lá se faz seguro de tudo, porque faz parte da cultura do país. A grande diferença é que nós brasileiros, a gente não tem a cultura do seguro. Então, assim, por exemplo, eu achava que mais de 50% da frota de transporte do Brasil fosse assegurada, e não é.
é bem menos que 50%. A gente não imagina que alguém vai tirar o carro da concessionária sem fazer um seguro, mas isso acontece. Então, por quê? Porque o seguro no Brasil ele é visto como um custo, como uma despesa e não como uma proteção. Então, eu acho que isso é uma parte da cultura, que é um trabalho que a gente tem que ir fazendo, né, ao longo do tempo para mudar, e isso vai ajudar, logicamente, também a todas as seguradoras. Marcele, você se mostra otimista com o setor, com a economia brasileira. De que maneira a crise política poderia afetar tudo isso? Bom, falando do Brasil, a gente nunca sabe o que pode acontecer de verdade, né? Porque amanhã a gente pode receber uma notícia aí e a gente repensar um pouco a estratégia de como seguir. Mas aí é a minha opinião no caso, eu acho que antes a gente tinha uma crise política muito colada com a crise econômica. Hoje eu acho que o que a gente já consegue ver é um descolamento da crise política da crise econômica. A gente vê que a economia ela está se mostrando, nós estamos vendo aí sinais positivos, ou seja, ela está retomando, mas a gente ainda tem uma crise política, né? Só que eles estão descolados. Eu acho que esse que é o ponto positivo, a gente não está mais olhando a economia e a política junto, a gente está olhando isso separado. E eu acho que isso é muito em função desses sinais positivos da economia e também desse resgate da confiança do mercado. Eu acho que houve uma melhora da confiança do mercado para a situação do Brasil, e aí a gente está conseguindo descolar a política da economia e estamos continuando a indústria, toda a indústria fazendo a sua parte para poder continuar movimentando a economia. Marcele, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Obrigada, foi um grande prazer. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Ducascope TV.